Bem, antes de começar, deixa eu só... Fabiano, tudo bem aqui, Carlos? Tudo bem, Carlos. Tudo bem. Mas eu vou ter que talvez sair um pouquinho antes, mas acho que vou assistir toda a exposição. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Tchau. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. A gente vai dar prosseguimento à disciplina Análise Transdisciplinar da Conjuntura Socioambiental Brasileira à Luz da Obra Não Verás País Nenhum, oferecida pelos programas de pós-graduação em Meio Ambiente e Oceanografia da UERJ. Hoje a gente tem a quinta aula, né, do nosso curso, e a gente tem o prazer de receber o professor Fabiano Guilherme Mendes Santos, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele vai nos dar uma aula sobre a democracia no Brasil pós-2016. Bem, na verdade, a proposta do curso, né, como vou só reiterar, como eu faço todo início das aulas, né, a gente pegou a obra do Inácio de Loyola Brandão e à luz dela, né, numa obra distópica, a gente utilizou a obra como um chamariz ou um alerta, né, ou seja, algo para fomentar a crítica a partir da leitura do absurdo, né, aparente absurdo, que a gente acaba vendo que, na verdade, é a realidade que a gente tem vivido aí nas últimas décadas, né. Esse debate da democracia que o Fabiano vai trazer aí para a gente é super importante, né, sobretudo em termos de enfraquecimento da democracia, porque tem fortes reflexos em todos esses setores, né? E no nosso caso não poderia deixar de ter um reflexo bastante evidente nas questões relacionadas ao meio ambiente. Então eu queria agradecer mais uma vez o Fabiano a disponibilidade para compartilhar aqui com a gente essa questão da democracia. E com a palavra, Fabiano, muito obrigado. Obrigado, Mário. Eu queria agradecer pelo convite para participar do conjunto aí de aulas, né, na disciplina. É um desafio bem grande aí para mim. E a gente se alimenta, né, desses desafios, né? E a questão de se propor numa interdisciplinaridade, ter essa característica forte do seminário, aumenta o desafio, né, e a dificuldade. Quero também aí dizer que estou bastante contente em encontrar o Carlos e lamentar que eu não tenho acompanhado, o fato de eu não estar acompanhando aí todo o conjunto de obras, estou um pouco sobrecarregado. E é uma pena, mas tenho acompanhado os e-mails e tenho aqui tudo guardado, as aulas gravadas, né, oportunamente. Vou consultá-las. É muito também interessante o convite para a aula, me motivou a ler o livro, não tinha lido, e tinha já lido alguma coisa do Inácio Loyola Brandão, um tempo, zero, marcou bastante, dos livros marcantes aí da minha vida, né, de leitor de literatura, né. E então foi um livro muito importante dele, né, eu já li mas nunca tinha oportunidade, esse convite acabou me estimulando a voltar ao Inácio Loyola Brandão. Que foi bacana. Sem sombra de dúvida, muito interessante, muito rico. Eu vou fazer alguns disclaimers aqui, né? E depois passar para o conteúdo que eu trouxe para compartilhar com vocês. Mário, você está pensando em quê? 50 minutos de fala e depois a gente abre um pouco
Quanto você achar necessário. Tá. A gente tem bastante tempo, né, disponível aí para aula. O que você achar necessário, fica à vontade, Fabiano. Ok. Então, primeiro advertência, né? Eu falo um pouco da minha formação. Eu sou cientista político, bem especializado na disciplina, mestrado, doutorado em ciência política, fiz a graduação em ciências sociais. Ciências sociais é uma graduação composta principalmente por 3 disciplinas: sociologia, antropologia e ciência política. Fiz ciências sociais na UFRJ e depois mestrado e doutorado no nosso instituto, o antigo UPERJ. E sou, né, então, um cientista político que caminha nessa toada aí, né, da especialização. Então é difícil adaptar a minha linguagem para o currículo, né, no debate público, e também em cursos de pós-graduação lá, ciências, né, mestrados profissionais. Nós entramos pessoas em política bem sofisticada, né, e esse diálogo, né, esse contato com pessoas que não são super especializadas, mas têm, né, uma politização, uma informação muito alta, melhora bastante, né, a nossa comunicação, né, a nossa interlocução. Mas fica aí essa primeira observação, né, sobre essa característica nesse meu cacuete, né, acadêmico, né, especializado. Uma outra advertência é sobre o envolvimento com a questão do meio ambiente. Eu tenho uma trajetória de pesquisa consolidada em algumas áreas. Meio ambiente não é essa área. Estudei bastante instituições políticas, relações executivo e legislativo, no Brasil, perspectiva comparada, partidos e eleições, leis de informação, teoria política, mais contemporânea. Recentemente comecei a voltar a um assunto com o qual eu lidei tempos de pós-graduação, que é a economia política. E isso foi me levando para essa preocupação com a questão do meio ambiente. Vou tentar narrar daqui a pouquinho, né, como foi essa aproximação, né? Tem sido bastante enriquecedora. Mas eu queria deixar isso bem claro, né? Eu não vou conseguir aqui falar sobre questões de meio ambiente propriamente, né? Vou tangenciar. Se tanto. E eu acho que no debate, através da provocação, podemos avançar em algumas hipóteses, né, algumas considerações sobre isso. No obstante não estar tratando de meio ambiente, eu coordeno desde o ano passado um laboratório que se chama Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. Então tem esse legal, né, que é a sigla. E temos Está travando, né? O colega está aqui, que é um grande prazer. Está travando? Está travando, Fabiano. Travou bastante. Desde quando vocês não... Não, de vez em quando deu uma travada. Agora no final foi um pouco maior, mas vamos tentando. Desde o que eu falei do legal. Do legal. Então tem a página, né? Amazônia Legal, org, alguma coisa assim, o Legal Amazônia
O que é esse laboratório? É um laboratório que é dedicado para análises políticas dos estados que compõem a Amazônia Legal, os 9 estados, todos os estados do norte, mais Maranhão e Mato Grosso. Eu sou o coordenador e as equipes são equipes de analistas políticos, sociólogos, cientistas políticos, pessoas que lidam com a comunicação, todos eles professores, pesquisadores, lá naqueles estados. Então tem essa característica de fazer análise sobre a política naqueles estados através de quadros acadêmicos daqueles estados. E é claro, tem uma forte pegada sobre a questão do limite, sobre a questão amazônica, a identidade amazônica, o eixo, ecologia, o eixo de direitos humanos, os direitos dos povos originários. Tem bastante focado na agenda central da região da floresta. Então, a organização desse laboratório tem dado uma convivência maior com a questão ambiental, no ambiente, como uma questão fundamental a se pensar a conjuntura política brasileira. Então, por aí nós temos um caminho interessante a trilhar no debate. Agora mesmo nós estamos produzindo análise sobre as eleições para governador dos estados e as análises estão sendo organizadas em torno da pauta ambiental, que as candidaturas mais competitivas têm trazido no seu programa sobre a questão do meio ambiente no estado. E, portanto, podemos conversar também um pouco sobre essa experiência no debate. Tá? Então, são essas três observações, né? E agora, entrando no nosso tema, vou explicar aqui o que eu pensei. Democracia após 2016. A democracia no Brasil após 2016. Entendo que nós vamos falar aqui de conjuntura política, compondo essa distopia. E fotografar a resposta ali no livro de 1981, que é uma coisa bastante peculiar, fantástica, essa percepção do Inácio Brandão do livro. O livro de 1981. E em 1981 nós vivíamos um processo. Me desculpa, talvez se você fechar a tua câmera, talvez o sinal fique melhor. Eu sei que é péssimo, né, ficar com a câmera fechada, que está expondo, né, mas talvez fale menos. Aí depois, talvez na hora do debate, abra novamente. Vamos ver se melhora. Você está ouvindo? Estamos ouvindo. Obrigado. Okay. Então tá. Vamos tentar assim. Outro dia eu participei, semana passada, de um seminário online, foi bastante difícil, né? A nossa conexão aqui no IES está bem ruim. Vocês me desculpem, eu tenho que ter um pouco de paciência. Não, tranquilo. Vamos seguindo nessa história. Então tá. Então, Brasil, democracia no Brasil pós 2016. Só que nós estamos falando do livro que foi escrito em 1981, né? E em 1981 uma conjuntura política de ditadura militar e o Brasil começando o processo de transição. Então, conversando com o Mário, eu pensei em caracterizar primeiro o processo de transição política e por aí formular uma ideia, uma ideia força, que vai costurar depois aquilo que eu vou falar sobre a conjuntura atual, que pode ser marcada aí por 2016 ou 2013, 2016 com impeachment,
grandes manifestações. Aí depende um pouco do gosto do analista. Mas eu acho interessante fazer uma retrospectiva histórica, lembrando dessa conjuntura de 81, na conjuntura na qual o livro é escrito, e o desdobramento. O que eu vou tentar? Qual é a força que eu estou trazendo para vocês, para a gente pensar? É que o que a gente vive hoje, nessa distopia, do ponto político, pode ser observada e é possível observar na história, observar no passado, alguns elementos já presentes, um deles, principalmente, que diz respeito à direita política no Brasil. Queria trazer isso para a reflexão de vocês. Nós estamos sendo governados por um presidente que vem da extrema-direita, e seria interessante, então, articular esse lado, essa colocação aí no espectro político, no espectro ideológico, mas em perspectiva, de um ponto de vista de mais longo prazo, do ponto de vista histórico. Então, por aí que eu vou pensar a conjuntura de transição e depois aproximar a análise política do período mais recente. E depois não vou deixar de falar de eleição, vou trazer aqui alguns slides, pensando especificamente as eleições de 2022, não deixar de falar de eleição de 2022. Então, o que se passa? Vamos falar um pouco desse período histórico aí da transição. Vamos caracterizar a transição brasileira. Eu acho interessante, primeiro, caracterizar a transição brasileira. Dentro da literatura especializada, a transição brasileira é vista como uma transição por negociação, transição negociada. Isso diferencia as experiências dos países que fizeram a transição por ruptura. O que significa transição negociada? Significa que o processo de abertura e de permissão da oposição concorrer livremente em eleições, eventualmente governar, o relaxamento de uma série de restrições à liberdade política e ao direito de participação, esse conjunto de mudanças políticas que caracterizam o processo de transição, na região onde não existe isso e para uma região onde existem essas coisas e, portanto, a região pode ser caracterizada como uma democracia representativa. E essa transição no Brasil foi feita, essas mudanças foram feitas com a participação de atores importantes do regime autoritário, do regime pretérito. Assim é caracterizada a transição por negociação. E assim foi feito no Brasil. Se diferencia, por exemplo, o processo argentino, aqui do lado, no processo depois de uma guerra das Malvinas, o regime foi interrompido, o regime militar, e uma nova conjugação de forças assumiu a liderança do processo político na Argentina e assim se passou. No caso brasileiro não ocorreu assim, nós sabemos, portanto, é o que se chama de uma transição uma transição negociada. É importante também caracterizar do ponto de vista econômico que se passava. Nós estávamos em plena crise da dívida, década de 80, inícios, e o modelo de desenvolvimento sofre uma importantíssima mudança, inflexão, um choque. Então a gente pode caracterizar
aquele período da economia como sendo um período de choque externo, exógeno, muito importante. Que vai ter repercussão, vai ter desdobramentos importantíssimos na década de 80 e 90, até aí o processo de estabilização da moeda em 1993, dando ensejo ao período do PSDB na presidência. Então, uma crise econômica profunda, caracterizada por conjugação de inflação alta, crise cambial, crise de balanço de pagamentos, e também desemprego, tudo junto. Tudo junto ali naquele momento da década de 80. É claro que isso tem uma repercussão social importantíssima, desemprego alto, o aprofundamento da pobreza, o aprofundamento da desigualdade, o esgarçamento desse tecido social. Do ponto de vista político, nós estamos numa ditadura militar. Do ponto de vista econômico, nós temos uma crise de desemprego, recessão, alta inflação e crise externa. E, do ponto de vista social, o esgarçamento desse tecido social. Aumento de índices de violência, de criminalidade e correlatos. Momento assim, bastante dramático, e interessante, muito interessante, o que o Inácio faz com aquilo, já fazendo a questão ambiental, que evidentemente está totalmente fora no horizonte de percepção das elites, dos partidos, da oposição, coisas que cometem lá muito, de forma muito rudimentar, entrar no debate político, até hoje com alguma dificuldade. Mas um tema importante ali do período da transição, que é um tema que recorta a República, é a questão da corrupção. Que está muito presente no livro e sempre se faz presente na conjuntura política. E aqui, para provocar aí um pouco o interesse de vocês e provocar o debate, a questão está sendo associada por esse jeito brasileiro de fazer as coisas, tudo de uma forma negociada e não com rupturas. E a transição foi feita de uma forma negociada, entre aquela oposição permitida e os atores principais do antigo regime, e depois, aos poucos, os atores permitidos, foi a elas são permitidos participar, e aí sim a criação de um sistema político plural. Mas a questão da corrupção vai ter uma participação muito importante no último governo não eleito, na última presidência não eleita no Brasil, foi o Sarney, que é justamente a primeira presidência civil desde o golpe de 64, que é o período de transição ali. E esse tema da corrupção foi muito presente na eleição de 1989. A eleição veio a ser vencida pelo Fernando Collor. Então, por que eu fazendo menção a esses efeitos? Porque nós estamos ali numa crise importantíssima econômica, com reflexos sociais importantes, e o tema da corrupção parece de uma maneira muito importante, tanto na transição do regime militar para a democracia, depois permanece no governo Sarney, e é um nicho importante, é um item importante na agenda eleitoral de 89. Eu estou falando sobre a direita política brasileira. E o Fernando Collor, em 1989, a primeira eleição que vai coroar o processo de transição democrática, ele elegeu o presidente, um voto da população. O Fernando Collor é um candidato da direita e que vence a eleição no segundo turno.
Mas é um candidato, na literatura da ciência política, candidato nós chamamos de antissistema. Ele concorre por um partido pequeno, não tinha tido nenhuma participação no processo de transição democrático, e que faz uma campanha e que projeta a sua imagem nacional como sendo um personagem político, um ator político contra o sistema político no seu conjunto, porque esse sistema político seria inerentemente corrupto. Certo? Então, ele estaria sendo eleito para limpar o sistema político dos seus vícios mais permanentes, corrupção sendo o principal vício, e pouco importando o fato de ter sido ele um ator político que se vinculado ao partido que apoiava o regime militar. Ele era da arena, foi um político que vive de uma família rica, de grandes latifundiários, num estado pobre, no Nordeste, Alagoas. E então, pouco importando isso na projeção da sua imagem, mas ao invés do Collor concorrer, ou tentar concorrer através de partidos que estavam ali disputando institucionalmente a política eleitoral no pós-transição, ele projeta essa imagem como sendo um ator político que vai modificar profundamente as estruturas políticas, principalmente a característica corrupta do sistema político brasileiro. Então, é uma candidatura antissistema, que se posiciona contra o sistema, e fazendo, de alguma maneira, memória com a candidatura de direita que tinha sido vitoriosa na República de Pará de 64, fez uma campanha muito parecida em grandes linhas, que foi a do Jânio Quadros. Foi o único presidente eleito pela direita naquele período de 46 a 64. E a postura do Jânio Quadros, um pequeno partido também, exatamente a mesma, de se posicionar como uma candidatura que vai combater o sistema, vai combater a política inerentemente corrupta, a política do chavo, da cooptação, da negociação. Então, isso é importante de marcar. Um cientista político, um parceiro meu em vários trabalhos, chama atenção num artigo recente, onde ele analisa o governo Bolsonaro, fazendo menção a essa característica da direita brasileira, de projetar candidaturas sempre antissistema. Quando são bem-sucedidas, as candidaturas elas têm essa característica, serem antissistemas com traços autoritários muito nítidos. E evidentemente que o Bolsonaro é um exemplo disso. Certo? Só que essas candidaturas, elas disserem em conjuntos específicos. E aí a gente tem que explorar que conjunturas são essas. Sempre depois de uma crise econômica muito grande, uma crise externa, uma crise econômica induzida por problemas de equilíbrio externo muito fortes, que corroem muito o poder de compra de grande parte da população, tendo impactos importantes no esgarçamento excessivo social, problemas de integração social importantes, e aí dá ensejo a candidatura chamada antissistema. E a direita no Brasil tem sido bem sucedida nesses momentos, não nos momentos de normalidade democrática. Então, eu queria pensar com vocês mais amplamente essa questão. E aí a ciência política, a economia política contemporânea, mostra que isso, na verdade, não seria de se surpreender. Por quê? Porque o Brasil é um país muito desigual. Muito desigual. Do ponto de vista econômico, social. Nós sabemos disso. Um dos países mais desiguais do mundo.
E nos países muito desiguais, a direita tem muitos problemas eleitorais. E a esquerda é uma opção mais atraente. Por quê? Porque as esquerdas são identificadas com plataformas redistributivas, uma vez no governo. Partidos comprometidos com agendas, né, de ampliação do Estado, especificamente, né, a responsabilidade do Estado no âmbito social. Então, em países muito desiguais, a direita sempre enfrenta um problema eleitoral importante. Por quê? Porque a direita política é comprometida com uma visão de Estado diferente, distinta. As prioridades são distintas. A agenda é distinta. E o comportamento no governo também é distinto. E aí isso dá origem a uma discussão sobre a própria natureza do regime e o grau de lealdade das elites políticas, geralmente caminham com a direita, o grau de lealdade das elites com a própria democracia. Por quê? Porque as elites percebem que a democracia coloca em risco várias coisas importantes para a elite. A propriedade, por exemplo. Então, o custo da elite, né, pensando nessa linguagem de custo, a teoria central é essa, né, os custos das elites de tolerar a democracia são maiores do que os custos de adotar uma postura autoritária, né, ou participar de coalizões de cunho autoritário e golpista. Então, países muito desiguais, a democracia ela sempre pode sofrer o ataque das elites, porque a elite percebe, as elites percebem na democracia um risco importante vindo da área eleitoral. Qual é esse risco? A eleição de governos, né, e coalizões de esquerda em plataformas redistributivas mais agressivas. Então, a direita tem um problema importante no Brasil, que é o fato de sermos um país muito desigual. Não é? Isso ocorre em outras partes do mundo. Existe uma teoria e uma empiria para dar conta disso. Então, eu queria pensar também com vocês a nossa conjuntura como o resultado, né, de um problema histórico da direita, dessa parcela do espectro político. O governo Bolsonaro sendo o resultado, né, de uma conjuntura em que, na qual, né, o problema de coordenação dos atores políticos da direita se agudizou, né, e a direita se fragmentou. Isso tem que ver com um problema de mais longo prazo, como acabei de ressaltar, né, estrutural. Mas eu acho que também tem questões aí conjunturais ricas, podem ser adicionadas, devem, para melhorar o nosso entendimento. Né? Então, da conjuntura. Eu acho que vocês que vão ter que fazer essa ponte aí com o meio ambiente, negacionismo e tal. Né? Eu vou colocar aqui alguns elementos para reflexão e depois vamos tentar fazer convergir essas preocupações, essas agendas. Né? Mas vamos voltar um pouco na história e lembrar o que aconteceu depois do governo Collor. Né? O governo Collor ele ganha pela direita, na verdade. Era uma candidatura que se projetou como antissistema, mas na verdade, no frigir dos ovos ali no final da campanha, ficou tudo claro, modo como ele tentou isolar e colocar na Lula uma característica de radical de esquerda. Certo? E ele foi bem sucedido nisso, né? Um pânico que acabou espraiando, né, em vários segmentos da sociedade brasileira, né, e conseguiu caracterizar o Lula como sendo um candidato à esquerda radical. E uma vez
começando a governar, isso é interessante, o Collor decide governar de uma maneira não negociada. Não sei se vocês lembram, ele não montou maioria no Congresso, certo? Ele fez uma campanha dizendo que Lula, por exemplo, faria coisas na economia que ele acabou fazendo. Foi o congelamento de todos os ativos econômicos e financeiros no primeiro dia do seu mandato. Não faz coalizão, não faz negociação com os principais partidos no Congresso, né? Então faz um governo minoria. Mas, por outro lado, ele assume, vai cada vez mais adotando fundamentos, daquilo que veio ser chamado de consenso de Washington. Então, ele começou uma agenda econômica de inflexão do modelo desenvolvimentista brasileiro, de décadas, vindo lá da década de 30 e 40, até os governos militares. Algumas diferenças importantes, mas um modelo de intervenção do Estado na economia para fazer a economia se industrializar e depois crescer. E o Collor produz essa inflexão, depois vai permanecer. Aliás, uma inflexão muito exageradamente por conta da crise da dívida da década de 80. Nós sabemos da historieta do Collor, um escândalo mega de corrupção, e é muito curioso perceber isso, porque ele se projeta como sendo o limpador da política brasileira, e depois ele é impeachado por conta de uma acusação gravíssima de corrupção, que depois de várias coisas vieram a ser comprovadas, e foi impedido. Seu mandato foi interrompido, assumindo o Itamar Franco, que faz uma grande coalizão com os principais partidos representados no Congresso, um governo de negociação, de coalizão, seguindo a tradição brasileira, de governo de coalizão. E o problema inflacionário voltava como sendo o principal problema econômico, e foi o problema principal do governo Sarney, quando deixa a presidência, por esse motivo, nenhum dos seus herdeiros políticos, do PFL, do PMDB, tiveram a menor condição de competir eleitoralmente na conjuntura de 89. Atores de oposição que concorreram ali. E o problema da inflação era o principal problema nessa conjuntura do Itamar Franco, e ele lidera um plano, ele e o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSD, lideram um programa muito bem sucedido de estabilização monetária. E a inflação cai, é estabilizada, e de uma maneira consistente. Isso tem um efeito renda importantíssimo, de 93 a 94. Então as populações pobres são muito beneficiadas pela introdução do processo inflacionário. E em 1994, Fernando Henrique organiza uma coalizão de centro-direita, seu partido, PSDB, partido centrista, naquela época, se torna cada vez mais à direita ao longo do tempo, naquela época ainda tinha ali uma clivagem dentro do partido, elementos desenvolvimentistas, apoios desenvolvimentistas, outros nem tanto, um partido com uma vocação centrista, liberal, importante. Eu organizo, então, Fernando Henrique, uma coalizão de centro-direita, PSDB, seu partido, e o DEM, o PFL, naquela altura, depois veio a ser o DEM, hoje União Brasil, sendo o principal parceiro, dando a vice-presidência ao Marco Maciel, um antigo apoiador do regime militar, depois fundou o PFL, foi presidência, e um dos principais atores políticos, desse período aí, da década de 70, 80, 90, o Marco Maciel. E esse governo ganha no primeiro turno em 94, ganha no primeiro turno em 98, se reelege na bandeira da estabilização e o seu efeito renda, estabilização inflacionária. E essa coalizão de centro-direita é uma coalizão muito bem sucedida, relativamente bem sucedida. Do ponto de vista eleitoral, sem dúvida. Perde em 2002, por uma conjuntura econômica bem ruim, no desemprego alto, na inflação subindo, na renda caindo,
em uma crise externa importante. A oposição ganha. E a oposição naquela época, de esquerda. O PPT. Mas o interessante é que essa coalizão PSD-União, PSD-PL, é a coalizão de direita que representa o eleitorado de direita no Brasil, de centro-direita. É uma coalizão que tem o apoio da direita eleitoral e que vai até o centro liberal. Muito parecido, com a coalizão que faz a transição do antigo regime para a democracia, com o PFL e o PMDB, o PFL e o PMDB ali na década de 80. E eles são bem sucedidos no eleitorado. Essa coalizão é bem sucedida no eleitorado, isso é interessante. E permanece bem sucedido em 2002, vai para o segundo turno, em 2006, segundo turno com o Alckmin, 2010, segundo turno com o Serra Novo, e 2014 quase ganha a eleição no segundo turno com o Aécio. Mas essa direita, essa centro-direita, ela se descoordena e se desfaz na esteira do que vem ocorrendo em 2013, nas grandes manifestações, a ascensão de uma direita mais autoritária, de cunho mais ideológico, e depois no desdobramento da Operação Lava Jato. Essa coalizão vai se desfazendo, vai perdendo credibilidade junto ao seu próprio eleitorado. E parcelas importantes do eleitorado cativo e fiel dessa coalizão, parcelas se deslocam em direção a uma opção antissistêmica, uma opção autoritária que é a do Bolsonaro em 2018. Então, nós precisamos entender o que acontece nesse período aí. Alguns falam de 2013 em diante, outros falam de 2016, depois do impeachment. Uma coisa interessante a se observar é que a gente pode pensar essa questão da direita, gorda, uma direita de cunho mais autoritário, um centro liberal, um problema histórico a envolver a UDN, por exemplo, que nunca tinha conseguido eleger nenhum presidente de 46 a 64, a União Democrática Nacional, a velha UDN, antivarguista, e consegue entrar na coalizão do Jânio Quadros, só que o Jânio Quadros abdica, depois o Collor impeachado, e Bolsonaro sobreviveu. Agora, a velha UDN entra na coalizão golpista em 64. E para conseguir se recuperar desse erro histórico, demora muito. Tem que se transitar em vários partidos, em várias facetas, em vários caminhos. E depois, em 2016, vai para o impeachment. E não espera 2018 para concorrer. Incorrendo no mesmo histórico, de aceitar, de alguma forma, a quebra da regra do jogo. É claro que a gente sabe que o Supremo Tribunal deu um endosso em 2016, só que a gente está falando aqui de regra do jogo político democrático, não de positivismo jurídico. Desse ponto de vista, houve uma quebra de regra do jogo em 2016. E estava claro ali que o PP não se reelegeria em 2018. Então, em 2016, houve um erro histórico. A direita depois é envolvida, essa direita, PSDB, União Brasil, PMDB, que embarcou no impeachment, todos eles estão envolvidos na Operação Lava Jato, perdem credibilidade, porque corrupção passou. Também, de novo, em 64 já era o ponto. Em 89, com o Collor é o ponto. Em Jânio Quadros era o ponto. E agora, em 2016, é o ponto de novo. Mas se vê envolvida nisso, e perde credibilidade, e aí para reorganizar e resgatar essa credibilidade vai demorar muito. Mais uma vez. Então, é um tema que uma ideia força
do que eu trouxe para a gente pensar, né, essa repetição desse padrão histórico à direita, né, de ser bem-sucedido com candidaturas antissistêmicas após conjunturas de crise profunda, econômica, que tem repercussão no desgastamento do tecido social e a emergência da corrupção como tema fundamental. Né? Não sei se está fazendo sentido. Está tudo bem? Alguma questão que vocês queiram? Qualquer momento vocês podem perguntar se a conexão está bem? Tá bom, melhorou sim, a câmera ficou melhor. Ok. Obrigado, Érica. Então, uma direita antissistêmica, né? Com isso a gente pode articular a questão do meio ambiente por conta dessa característica negacionista, do Bolsonaro com relação à questão ambiental, que faz parte de um portfólio, faz parte de um cardápio, né, de itens a compor a sua característica antissistêmica. As versões da direita mudam um pouco, mas se espremer, vai aparecer. Podemos falar um pouco de experiências, né, com a direitas autoritárias em outros lugares do mundo, né? Como por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump, na Europa. Agora nós temos no domingo a eleição italiana. Parece que a direita autoritária vai ganhar de inclinação fascista. Né? A Suécia, a direita autoritária em segundo lugar nas últimas eleições. Importante notar as diferenças, né, entre a experiência atual do Bolsonaro e da direita com essas experiências nos Estados Unidos e na Europa. Queria enfatizar, no caso do Brasil, um país periférico, muito desigual. Né? E a direita tem muita dificuldade, né, eleitoral, estruturalmente falando. Né? Portanto, se aproveitando de situações de desgastamento social nas quais o tema da corrupção emerge com força. E aí todo esse... Aí o cardápio vem, incluindo isso aí. Né? O negacionismo. Mas eu vou falar um pouco mais dessa característica negacionista, né, ao mencionar a conjuntura, né, a conjuntura de 2022. Né. Bom, antes de entrar então nessa análise da conjuntura de 2022, né, é interessante mencionar o que aconteceu, né, em 2013, 2014. Em 2013 as grandes manifestações ocorreram. Em 2014, uma eleição muito acirrada, muito apertada, certo? Como não havia sido as vitórias eleitorais do PT anteriormente, no segundo turno. E em 2014 a Operação Lava Jato começa a ter muita exposição na mídia, né? E a crise econômica começa a se fazer sentir com muita força. Né? Isso vai derrubando de imediato a popularidade da Dilma Rousseff, né? E derrubando a popularidade da Dilma Rousseff, afastando, né, os partidos que estavam compondo um grande arco de alianças ali com o PP já há muitos anos, afastando esses partidos da coalizão, né, e aproximando esses partidos, né, da agenda ali do Eduardo Cunha e do Aécio Neves, né, que era uma agenda de impeachment, né, a não ser que a Dilma
fizéssemos uns acordos ali, a gente não estava disposto a fazer esses acordos, e a questão não é, talvez não seja discutir ali que a gente tinha que fazer ou não tinha que fazer. Né? O fato é que estava dado ali que o Eduardo Cunha tinha a maioria suficiente na mão, uma maioria bem massiva, para compor aquilo que fosse necessário para fazer o impeachment. Né? E isso acabou sendo feito. Importante notar, né, a Lava Jato nessa história. A gente tinha uma conjuntura econômica de crise importante, não é? Mas, né, em análises mostram o impacto econômico da Lava Jato aprofundando, né, de uma maneira bastante significativa o alcance da crise pela via do desmantelamento, né, das cadeias produtivas vinculadas ao óleo e gás, em várias diversas localidades, isso afetando o emprego, isso afetando a indústria brasileira, isso afetando a capacidade de arrecadação do governo. Então, e com isso afetando, portanto, a capacidade de arrecadação, afetando, portanto, a visão do mercado financeiro sobre o que deveria ser feito. E a aposta do mercado financeiro nos títulos da dívida. E isso foi alimentando, não é uma coisa alimentando a outra. Então, não devemos deixar de pensar na Lava Jato nessa conjuntura. Nunca esquecer a Lava Jato nessa conjuntura. E aí, aprofundando muito, né, e alçando o tema da corrupção, né, uma das prioridades. Né? A ponto de ser na campanha de 2018, não é? Uma campanha aberta, ninguém sabia exatamente quem era o governo ali. Quem era o governo ali? Né? Alckmin, tá? Talvez Henrique Meirelles, talvez PT, talvez. Ninguém era claramente ali, né, herdeiro do governo de Michel Temer. Certo? Michel Temer faz um impeachment contra o PT. Depois faz um governo com os opositores do PT. Certo? E aí faz uma campanha em 2018, mas ele não sai candidato à reeleição, não é? E ninguém assume ali a identidade do governo. É evidente, o governo tinha uma popularidade de 17%. Certo? Então, parece uma campanha até como de 1989. Né? O governo não tem herdeiro, ninguém defende o governo. É uma campanha aberta. A campanha mais fragmentada desde 89. Todas as outras campanhas muito concentradas em torno das principais duas candidaturas. A campanha de 2018 tem essa característica. Né? Ela é muito fragmentada, muito aberta, ninguém assume a identidade governista, tá certo? E ganha um candidato pela direita nesse sistema. Coincidindo, né, com investigações de corrupção, portanto, isso acontece na década de 80 também, com CPIs e tais, e uma crise econômica muito importante. Então, esse é o clima de 2018. Né? Então, vamos falar um pouco de 2022, né? Com isso eu vou encerrar a apresentação para essa segunda parte, né? Especificamente de 2022, para depois nós fazermos o debate. Ok, Mário, tudo bem? Perfeito, ótimo. Vocês enxergam? Sim. Então tá. Democracia no Brasil pós 2016, na verdade eu vou falar do que está posto na conjuntura atual, em 2022, né? E com isso a gente pode pensar um pouquinho, fazer a prospecção de cenários e debater a questão do meio ambiente. Né? Que está em disputa, eleições gerais, né? Nós todos sabemos disso, né? Caso de disputa, talvez a gente não saiba muito sobre as mudanças nas regras, talvez possa contribuir com a reflexão de vocês um pouco chamando a atenção para isso. Depois a gente fala um pouco das eleições presidenciais, as suas características, o histórico. Depois a gente vai voltar para a eleição presidencial de 2018, vou chamar a atenção para algumas características bem fora da curva e depois pensar a eleição de 2022, comparando, abrir as pesquisas, né, a pesquisa da Folha, e depois pensar em possíveis cenários. Okay?
Bom, a gente tem a eleição para presidente, para governadores, você sabe, né? A maioria absoluta, presidente para governador, 2 turnos. Nós vamos renovar eleições no Senado só para 1/3 das cadeiras, não está em competição. E a eleição para a Câmara dos Deputados se dá no sistema proporcional de lista aberta, deputados estaduais também. Teve uma mudança importante na eleição, na regra para a eleição na Câmara dos Deputados. Qual é a mudança mais importante? Que agora não se pode formar coligações nas eleições proporcionais. O que significa isso? Significa que aqueles partidos que sozinhos não poderiam fazer nenhuma cadeira, eles não podem mais se coligar com partidos grandes. Né? A coligação significava que um partido pequeno concorrendo com um partido grande, ou formando-se uma coligação, essa coligação se torna um partido, para fins de distribuição de cadeiras. Independentemente do número de votos que cada partido produziu ou contribuiu para a coligação. Com isso, partidos pequenos concorriam coligados a partidos grandes e, através da votação obtida dos partidos grandes, conseguiam obter pelo menos uma cadeira. Isso é proibido agora. Uma reforma política, várias reformas políticas foram feitas ao longo do tempo e acabou sendo proibida a formação de coligações. Isso tem um impacto importante para a redução do número de partidos na Câmara dos Deputados. Já teve uma redução significativa. A gente vai olhar isso. E, em substituição às coligações, as federações foram formadas. Criou-se essa ideia de federação, mas há pouquíssimos partidos aceitaram organizar uma federação. Significa uma federação que os partidos se associam, podem concorrer conjuntamente, só que em todos os estados, né? Antes da regra das coligações, não. Variava, né, a coligação. Os partidos tinham ampla liberdade para formar coligações nos estados. Né? E essas federações têm que funcionar no mínimo durante 4 anos. Então, não é algo tão simples de calcular e de aceitar. E pouquíssimos partidos aceitaram fazer federação. A gente vai observar isso. Mas o que está feito da mudança, nós teremos aí uma concentração de forças. É uma redução, não sabemos qual o tamanho, mas uma redução do número de partidos na Câmara dos Deputados. Isso pode ser importante para a gente pensar cenários. Por aí vocês podem perceber, né, como vem aumentando o número de partidos no Brasil representados na Câmara dos Deputados. Se a gente usa o número efetivo de partidos, né, a gente não conta apenas o número nominal, né, de partidos e siglas representadas, mas pondera pelo tamanho da bancada. Mas mesmo assim, o Brasil um país de extrema fragmentação, mas depois da aprovação da lei, se percebe que o número de partidos que a gente chama de efetivos diminuiu de 15,7 para 12,7, né? É uma redução bastante impressionante. Né? Agora vamos entrar aí na história das eleições presidenciais, né? desde 1994, da estabilização inflacionária, né? da moeda. Depois da eleição de 89, né, que foi a primeira eleição presidencial, a gente sabe, teve aqueles componentes, né, de primeira eleição, muito fragmentada, uma crise muito aprofundada. O sistema partidário assume feições mais nítidas a partir dessa eleição, né, da década de 90, e aí nós observamos uma característica permanente, que é a queda de 2018, que sempre está entre os principais disputantes, o PSDB de um lado, organizando uma coalizão de centro-direita, e o PT de outro, organizando uma coalizão possível ali pela centro-esquerda. Em 94, 98, Fernando Henrique é eleito. Sempre tem ali uma sombra de uma terceira via que nunca consegue realmente assustar. A chegar junto, a não ser de 2010, 2014, com a Marina. Ela se insinua essa sombra, mas nunca consegue. Para quebrar essa chamada polarização, entre aspas, mas não consegue. Se insinua, mas não consegue ser efetivo. Fim ao cabo, essas duas forças
acabam se impondo e disputando no segundo turno, em 94, 98, ganhando no primeiro turno. Então, eu sou falando do histórico da disputa presidencial, que é quebrado. Em 2018, eu falei bastante disso, né? Essa efeito Lava Jato é o efeito mais importante na direita, embora a principal alvo da Lava Jato tenha sido o PT, né? Na verdade, né, houve uma quebra, uma descoordenação importante no campo da centro-direita. Então, isso aqui é interessante observar. O PT continua hegemonizando, o Haddad em 2018 e agora o Lula. Como favorito nas eleições. O que modificou foi do lado da direita, isso, como efeito da Lava Jato. Isso é o curioso e irônico da história. Aqui o mapa, aqui a gente pode falar um pouco da questão ambiental, né, da distribuição de preferências pelos estados brasileiros desde 1994. O que a gente percebe é que até 2002, né, a votação do vitorioso é muito bem espalhada. O vitorioso é vitorioso em todos os estados do Brasil. Com exceção de um ou outro. Em 94, o Fernando Henrique perde só no Rio Grande do Sul. Em 98, perde no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em 2002, o Lula só perde em Alagoas. Em 2006, o mapa muda. Né? E aí é interessante, né? A gente percebe que o Sul e o Centro-Oeste votam no primeiro turno, prioritariamente no PSDB. Na centro-direita. O mesmo se repetiu em 2010. Instante que estou tocando aqui. Alô? Oi, eu estou dando aula. Desculpa, vou ter que desligar. Ok, tchau. Desculpem. Ia ficar me incomodando esse telefone aqui. Observe, então, que há uma divisão geográfica, né, do voto não observada anteriormente. Né? O Sul e o Centro-Oeste votando na direita e o Sudeste votando, o Nordeste, desculpe, Norte e Nordeste votando na esquerda. Isso só acontece em 2006 e 2010. Né? A gente vai ver depois, né, em 2010 e 2014. Certo? Então, Sudeste, Rio de Janeiro e Minas, principalmente Nordeste e Norte. Esquerda. Direita vem com o Sul, Centro-Oeste, São Paulo. Tá? Isso se mantém desde 2006, 2010 e 2014. Então, isso é interessante, isso que ocorria nas eleições presidenciais. Houve uma mudança geográfica do voto, muito comentada na imprensa, muito comentada na literatura. Pode falar sobre isso depois, né? Mas é interessante notar o seguinte, que eu não queria deixar de falar, né? O que vem acontecendo de 2002 em diante na economia brasileira é a importância do agrobusiness. O agrobusiness que é um movimento de expansão desse setor da economia pelo Sul, depois atingindo o Centro-Oeste e depois indo para o Norte. Tem uma faixa eleitoral hegemonizada pela direita, principalmente nas eleições para governador do Estado. E aí a gente pode pensar em ambiente, né? Um pouco. Eleição presidencial de 2018 é um ponto fora da curva. Né? Por quê? A gente teve esse choque externo, comentei bastante, né? A Operação Lava Jato. Mas principalmente o Bolsonaro ganha, ele é um candidato antissistema, como eu disse, e ele é radicalmente antissistema. Ele ganha praticamente sem financiamento de campanha, sem palanques fortes dos estados, com candidaturas fortes, competitivas a governador do estado. Né? E uma campanha extremada. E usando não TV e rádio, mas sim redes sociais, e muito em cima de fake news. Né? Então é uma mudança muito importante. Outra mudança importante na geografia do voto, né? Ganhando em Minas e no Rio de Janeiro, hegemonizando o Sudeste, e no Norte, né? Entrando fortemente no Norte, né? Coisa que não existia até então. Então é um ponto fora da curva de 2018. Né? Não se tinha perspectiva da presidência sem muito dinheiro, financiamento de campanha, sem organizar coalizões com candidaturas importantes a governador do estado competitivo, dos principais estados,
não se tinha notícias de uma candidatura fazendo campanha extremada, né, para a extremidade. Nós temos uma teoria, né, em eleições majoritárias, na qual, para você ganhar uma eleição majoritária, o candidato tem que contentar o eleitor de centro. É fato raro, né? Eleições majoritárias sendo vencidas com candidaturas extremadas. O Bolsonaro fez isso. E estreou também a questão das redes sociais, né? E antes, o tempo de TV era um determinante, né? Vitórias eleitorais, qualquer análise estatística que você queira, mais simples, mais sofisticada. A pergunta que a gente quer fazer agora é se as eleições presidenciais de 2022 repetirão os padrões de 2018. Mas a gente está percebendo que não. Alguns analistas falam de volta à normalidade, né? Preciso de cautela com isso. Acho que nós temos aí elementos importantes do mundo novo, né? Utilização de redes sociais com o velho mundo. Né? De fato, o Bolsonaro tenta articular uma coalizão, né? Tenta se articular com candidaturas a governador do Estado, tem financiamento de campanha dos mais importantes, e tem muito tempo de TV. Bom, o Lula está fazendo campanha, como sempre fez, adicionando rede social nesse conjunto. Aí o elemento do novo. Né? Essa pesquisa aqui está um pouco defasada. A da Folha publicou na semana passada, dando bastante estável. Então a gente pode se pautar por aqui para entender o que está posto. Né? Então, o Lula bem à frente, né? Uma maioria folgada, podemos pensar, podemos discutir um pouco se isso está correto, que ontem a sociedade está correto ou não. É um elemento importante, interessante de debate, que os institutos estão discrepando um pouco. Queria chamar a atenção para novidades, né, no cenário eleitoral brasileiro, nas novas clivagens sociopolíticas brasileiras. Por exemplo, clivagem de gênero, clivagem produzida pela própria característica antissistêmica do Bolsonaro. Né? Ele que produziu, a meu ver, essa clivagem de gênero, né? Ali bastante flagrada pelas pesquisas de intenção de voto. Né? As mulheres apoiando muito mais a oposição ao Lula do que os homens. Né? Então é uma clivagem que chegou aí forte por conta dessa característica chanfadora. Do ponto de vista, uma diferença importante, se percebe aí que o Bolsonaro só ganha do Lula nos estratos superiores, empata no extrato médio, mas no fundamental o Lula ganha uma margem bastante significativa. Isso se reflete na renda. O Lula ganha praticamente na mesma proporção em quem tem até salários mínimos, né? Perde nessa faixa. Nas faixas seguintes. Né? Então tem um efeito de escolaridade, tem um efeito de gênero, tem um efeito de renda, classe, muito importante essa eleição, né? Como já vinha acontecendo. Isso é aquela minha reflexão sobre a questão da direita e a desigualdade social no Brasil. E tem uma questão religiosa importante, né? Vocês percebem aí que os católicos votam no Lula e os evangélicos votam no Bolsonaro. Né? Então a gente tem uma clivagem religiosa, a gente tem uma clivagem de gênero, a gente tem uma clivagem de classe social, essas clivagens se sobrepondo. Então, para terminar agora mesmo, né, pensar que possíveis cenários, né? Então, é importante a gente olhar para o Congresso, seja com a presidência do Lula, seja do Bolsonaro. Né? E a questão, a pergunta é o tamanho do Centrão. E aí a gente tem uma ironia muito grande, né? Porque o Centrão ele é um problema, né, importante na política brasileira, você sabe. Mas se o Bolsonaro ganha, o Centrão é um ponderador, né? Serve para filtrar, né, e
serve para frear, né, as inclinações mais absurdas e autoritárias do Bolsonaro. Né? Ao passo que, com a vitória do Lula, né, o caminho do Centrão pode significar obstáculos importantes, né, para avançar na agenda, por exemplo, de mais progressista do negócio ambiental. Né? Então, a questão é saber que impacto essas mudanças de regras aí terão, o orçamento secreto terá sobre o tamanho que esses partidos chamados, né, que compõem esse chamado Centrão, terá, né, o tamanho que esses partidos terão, né, esse Centrão terá no próximo Congresso. Tá? Então, eu vou parar aqui. Voltando. Ótimo, Fabiano. Muito obrigado. Excelente. Acho que eu falei demais. Não, imagina. Foi ótimo. Ainda teve o bônus aí da análise das eleições de 2022, né? Cereja do bolo? Cereja do bolo. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Carlos Milani está aí, está dizendo que vai sair. Obrigado pela presença aí, Carlos. Eu queria, antes de abrir a pergunta, fazer um questionamento, se você está de acordo com algumas análises que a gente vê em relação a esses ataques à democracia, né, que não são exclusivos do Brasil, né? Você já destacou aí até esses movimentos mais recentes na Europa, quer dizer, não que tenha começado agora na Europa, mas o cenário atual, né, na Itália, na Suécia, enfim. Uma das, assim, eu, como leigo na ciência política, né, apenas refletindo das coisas que a gente lê, das análises que a gente vê, uma das questões que a gente vê em algumas análises desses ataques, Fabiano, é que esses ataques à democracia, via de regra, se utilizam de mecanismos democráticos, né? Ou seja, da própria democracia. Eu queria saber até que ponto você concorda com isso, qual é a tua leitura sobre esse tipo de análise, né? Ou seja, um exemplo foi o próprio impeachment, né? Que a gente teve, se fala muito nisso, ou seja, de ter sido uma ruptura que se utilizou dos mecanismos democráticos, digamos assim. Eu queria saber se você concorda com isso. Esse é o meu primeiro questionamento. Acho que está travando. Posso perguntar? Eu respondo rápido. Ótimo. Tá ouvindo? Sim. Eu vou. Tá ouvindo? Tá. Então, existe uma corrente da literatura que analisa esses impedimentos na América Latina como uma nova maneira, né, de derrubar governos que se diferencia das antigas via golpe de Estado, né, com coalizões com os militares. Então, utilizando instrumentos legais para derrubar o presidente, sempre pela via. Tem essa característica de interromper mandatos presidenciais antes do tempo. Né? Ou seja, na verdade, isso seria expressão de uma instabilidade crônica da política latino-americana, da democracia na América Latina. Então tem uma linha de análise aí bastante forte no que você está falando. Né? Agora, a gente não pode deixar de lembrar que as experiências nazifascistas elas começaram pela via eleitoral. E depois foram adquirindo seus contornos mais absurdos, né? Mais fascinorescos. Né? Eu até... desculpa, é que travou, pensei que tivesse parado. Certo. Mano, tá ouvindo? Tô ouvindo. É que como travou, eu não sabia se você tinha concluído ou não. Não, pegando o gancho disso que você falou, uma outra coisa que a gente questiona é esse exemplo do Brasil atual, né? Desse avanço da extrema-direita e da tolerância, digamos assim, da direita, né? Em relação ao avanço da extrema-direita. E aí eu queria saber se você compartilha dessa visão, de que, na verdade, essa tolerância se dá
porque, de certa forma, a extrema-direita que está no poder, ela está atendendo aos interesses em termos de agenda econômica da própria direita, no caso. Ou seja, então estaria se tolerando um pouco desses exercícios antidemocráticos. Eu não sei se tu concorda com isso. Eu não acho que seja consensual no centro liberal. Eu acho que tem forças importantes no centro liberal que não estão solidários, né? Com o Bolsonaro, né? Que faz uma crítica importante. Eu posso enumerar aqui, né? Partidos, líderes políticos, líderes de mercado, líderes empresariais. Eu acho que há uma quebra importante na elite no que tange ao apoio ao Bolsonaro, e isso está sendo decisivo, na minha visão, né? E ele pode ser decisivo até na questão da governança. Né? Eu digo assim, Fábio, a tolerância que eu digo, a tolerância ao longo de 4 anos, né? Ou seja, foram várias as propostas de impeachment, por exemplo, e por muito menos outros governos caíram, né? Então, assim, a tolerância que eu digo durante o mandato, porque, de certa forma, ele estava atendendo uma agenda econômica que interessava muita gente também, né? A correlação de forças no Congresso é pior possível nesse sentido, né? Mas ele numa conjuntura ali de 2018, com um efeito ali de Bolsonaro importante, um efeito antissistema importante. A direita vem crescendo no Congresso desde 2010, de forma bastante significativa. Né? Mas em 2018, assim, hoje a gente tem uma direita bastante... Quer dizer, eu estou falando mais da coisa societal, né? Em torno do Bolsonaro. Ela se quebra. Certo. Tá. Ótimo. Ela se quebra. Bem, temos aqui algumas pessoas. A Janaína está com a mão levantada. A Janaína quer fazer uma pergunta, por favor. E depois o Marcos Teixeira. Oi, gente, boa tarde. Eu acredito que Marcos levantou a mão primeiro. Eu acho que ele pode começar e eu vou em seguida. Imagina, obrigada. Então, obrigado aí. É Érica que está falando? É Janaína. Ô, Janaína. Não. O Mário trouxe a questão da tolerância. E aí... Eu não queria me aprofundar nisso, mas eu tenho 2 questões em relação a isso, aí, mais especificamente. Uma questão da tolerância, Fabiano, você não acha... Eu acho que eu entendi o que o Mário quis dizer com tolerância, e a tolerância está além da questão da representatividade legislativa. A direita democrática também teve tolerância, bastante, não só a direita democrática, do mundo econômico, das elites, do agro, da indústria, das comunicações. Elas toleraram bastante, até porque havia um projeto neoliberal bastante consistente de Paulo Guedes. Então, eu acho que o Bolsonaro sempre foi o que foi. A gente já conhece Bolsonaro como um extremo. A gente não dava nem, acho que, importância por ele ser da extrema-direita, porque era um grande ignorante. Era uma pessoa que nem as pessoas ouviam muito, mas já era um conservador ligado a uma extrema-direita. Então, assim, eu acho que a tolerância que Mário traz, houve uma tolerância grande, não só da representatividade legislativa, mas do país como um todo, da direita do país como um todo, democrática, achando que Paulo Guedes iria trazer o que essa direita pretende para o país. Isso é uma coisa que eu gostaria que você falasse, mas eu gostaria de já trazer uma outra questão. Quando a gente fala da extrema-direita, eu acho assim, não seria uma recomposição das distintas direitas, onde se inclui a extrema-direita, na composição da classe dominante, na luta hegemônica pelo Estado. Assim, nós sabemos que a classe dominante, hoje, ela tem a hegemonia do Estado. É uma luta essa hegemonia. Claro que nós sabemos que tem esquerda, tem movimentos sociais, tem movimento ambiental, tem escola, tem partido, tem clube, tudo isso faz parte daqueles, como o Gramsci falava, dos aparelhos hegemônicos, privados de hegemonia. Só que nós sempre tivemos a direita como classe dominante, ou elite, burguesia, seja lá como a gente queira falar.
O que está acontecendo não é uma briga interna na classe dominante entre uma extrema-direita conservadora, com certeza, junto com essa direita, onde fica esse duelo de forças, e que está se estabelecendo, nesse caso, a extrema-direita, com todo o seu conservadorismo, diante, claro, que a gente não pode deixar de falar, dessa crise estrutural que passa o capital. Sim, sobre tolerâncias, né? Eu concordo, acho que o centro liberal, nas diversas ramificações, né, tolera algo intolerável. Então, eu acompanho. Né? Eu acho que o impeachment já foi algo bastante ruim, né? Bastante sintomático, né, da tolerância que o centro liberal tem com a quebra das regras do jogo democrático. Se acentua uma tentativa de normalizar o Bolsonaro em algum momento desse ocorrer. E também é muito sintomático essa troca que se permite fazer, né, entre um governo absurdo e uma agenda econômica do interesse. Como se as coisas não tivessem ligadas. Como se o ambiente político não fosse determinante para o desenvolvimento econômico. Um ambiente político deteriorado, desgastado, sem Estado, de desconstrução, não vai produzir desenvolvimento, não vai estabilizar. Isso aí está visto, comprovado, para além do sofrimento que causa as pessoas. Então, nem do ponto de vista de um desempenho econômico se poderia tolerar o que o governo dessa natureza faz. Do ponto de vista na questão das direitas, existe uma literatura hoje falando sobre novas direitas, a direita tradicional, patrimonialista, clientelista, entrou em decadência, uma nova direita vem mais ideológica, mais fincada em interesses econômicos, né, business, mercado financeiro, distinta de uma direita que fez a transição democrática, que vivia ali na competição eleitoral. Agora, a questão é que a gente não pode perder de vista a importância do voto e da questão eleitoral como um mecanismo histórico que não conseguiu encontrar substituto para a pluralização maior do que a gente pode chamar de classe dominante. Não se esqueça, né, de lembrar, não esqueça, né, de notar que o PT é tido como classe dominante. Os sindicatos, né, o PT, são expressão do poder dominante no Brasil. Sabe? Em diversas interpretações da esquerda e da direita. Né? Na esquerda, uma direita bolsonarista tem essa, o PT encarna, junto com a Globo, com os comunistas, do PSD, o domínio globalizado mundial. E é claro que o PT é um ator novo na história. E o que ele representa na história. Então, e pelo voto. Não foi por outro meio. Né? Então, eu acho que você tem que incluir na sua análise a questão do voto ali. Né? E o que está acontecendo hoje é a oposição ao Bolsonaro no voto. Certo? A variação grande eleitoral, principalmente o eleitor pobre. Não tem nada a ver com eles. A gente viu ali os dados. Então, eu acho que é por aí. Janaína? Depois o Pedro Jacob também quer fazer uma pergunta. Janaína. Boa tarde, gente. Primeiro, professor Mário, obrigada pelo convite e através do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas de estar presente nessa disciplina. Felizmente, eu pude vir hoje com a apresentação do professor Fabiano. Eu também agradeço muito por ter visto. Professor, eu me chamo Janaína, sou comunicadora e assessoro o professor Carlos Milani na pesquisa do OMC a respeito de negacionismos climáticos e políticas de obstrução à agenda do clima no Brasil. A partir da sua fala, eu fiquei refletindo. Primeiro, fiquei muito feliz que tenha sido feito também, desde a geopolítica, desde a economia política e desde a ciência política, sem se interseccionar com a questão ambiental, esse entrelaçamento, né, entre a extrema-direita e o agronegócio, né, isso é algo que tem aparecido também nas nossas investigações.
né? Então, essa percepção, né, curiosamente, na bibliografia brasileira a respeito do negacionismo climático, a crise política veio depois, né? Então, primeiro percebeu-se uma incitação à negação do clima como algo que tem que ser colocado no centro do debate, e aí percebeu-se também uma resistência de determinados setores econômicos, em especial o agronegócio, a colocar essa discussão no centro do debate, e depois, com a agudização do cenário internacional no Brasil, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, isso começou a entrar na literatura, né? Essa questão de a gente atrelar essa ascensão da extrema-direita ao negacionismo, né? Mas antes disso já se evidenciava na literatura brasileira uma resistência a colocar as mudanças climáticas no centro do debate por interesses econômicos e outros interesses políticos e etc. Então, a minha pergunta é muito puxando a sardinha para o lado, mas aproveitar a sua presença aqui nessa disciplina, sobre caminhos, né, para a investigação dessa relação, né, essa relação do que se chama no campo ambiental de ouro, né, que é o agro atrelado, a grilagem é o agro atrelado a um código florestal que imediatamente respeite os interesses desses atores individuais, mas que no médio e longo prazo destrua a própria força por trás da potência florestal que o Brasil é, que é a floresta amazônica. Esse agro, que é chamado de ogro, como que ele se relaciona, que caminhos que a gente traça para entender essa relação dele com essa extrema-direita que ascende e que não promete sair de cena tirando a faixa, como o atual presidente já afirmou aí em uma entrevista recente. Como que a gente consegue academicamente investigar essas relações? É uma agenda de pesquisa, eu estou explorando essa agenda. Fiz um trabalho sobre a relação entre agrobusiness e fragmentação partidária. E a minha hipótese, e a gente conseguiu capturar isso nos dados, os modelos que nós testamos, é que o agro não se sentiu representado desde muito tempo pela centro-direita tradicional, pelo PSD, PSDB, DEM. Então tem como estratégia correr e para pequenos partidos, sempre de direita. Então, a gente observa a fragmentação partidária no Brasil, e a gente observa que é um fenômeno ligado à pluralização, à multiplicação de pequenas legendas pela direita, e a gente vai observar que essas pequenas legendas da direita são mais bem votadas onde o agro é predominante. Essa é uma maneira de entender. Eles se organizam, se observa as organizações do agro, eles são muito sofisticados, muito fortes, organizados desde muito cedo, porque eles vinham sendo beneficiados desde os governos militares, com a expansão da fronteira agrícola. Com a crise da dívida, esses incentivos caem e vem a transição democrática. Então, eles passam a enfatizar a sua atuação nas instituições democráticas, principalmente no Congresso e nos movimentos sociais. Então, eles se organizam, vencem os obstáculos da ação coletiva, sofisticam suas ações no âmbito societal e se articulam em partidos, se multiplicam em vários partidos, com tentáculos na esquerda, e vão aumentando cada vez mais a sua importância orgânica dentro do Congresso, uma atuação institucional. É claro que eles têm limite para essa atuação dentro da institucionalidade da democracia. Eles não gostam do PT por causa da sua ligação com o MST. E foi a ameaça do MST, em grande medida, que propulsionou a organização deles para a Constituinte, que foi o grande momento que eles conseguiram eleger uma bancada ali. E a partir dali eles vão fazer a frente parlamentar do agropecuário. Então, é uma outra pesquisa. Né? Eu tenho tentado também analisar as eleições para governadores, mostrando como desde muito cedo os estados onde o agro é dominante, né, o governador de esquerda não se elege. Por quê? Porque é ali que se organizam as forças policiais. Né? Então há uma priorização do agrobusiness, né, nas campanhas para governador do estado. O presidente nem se articularam tranquilamente com o PPT. Crucial para eles é a predominado das forças policiais do Estado, uma questão
questões da propriedade e da liberdade de matar os outros se for necessário. Então, tem várias agendas aí, né, que eu posso te sugerir. Eu estou tentando explorar, na minha visão, né, de pensar forças partidárias como comportamento congressual, comportamento eleitoral, nessa fronteira aí. A questão da ambiental é uma questão muito importante. Existe alguma pluralidade ali no meio, nem todo lado é ouro, sabe? Então, existem alguns segmentos que têm um discurso, pelo menos, mais respirado, né? Mas não sei se está comprovado na empiria, não. É uma outra pesquisa que nós temos feito para saber se na frente parlamentar agropecuária se existe um comportamento concreto, efetivo de respiração, né? De amenização dessa radicalidade. Eu acho que é uma questão civilizatória, um desafio civilizatório importante no país. Obrigado. Passar aqui para o professor Pedro Jacob. Olá, Fabiano. Prazer de conhecer, já conheço de você pelos teus trabalhos. A minha pergunta é queria refletir um pouco de que maneira a gente está vivendo um momento totalmente inusitado, não? Ou seja, a quantidade de contravenções que não são de trânsito, mas que são de trânsito presidencial, não? São incontáveis. E, ao mesmo tempo, parece que está todo mundo paralisado. Desde o período Pacheco, antes do Pacheco, do presidente do Alcolumbre. O Alcolumbre. É uma sequência de comportamento que depõe totalmente contra uma lógica democrática, não? Ou seja, é uma coisa assim que eu fico pensando, nós entramos agora numa era que tudo vale, digamos, para presidentes, para poder atuar dessa maneira, porque é tão chocante, não? A somatória de coisas, inclusive hoje mesmo, não? Estão enterrando a rainha da Inglaterra e ficamos vendo estarrecidos um comportamento. Então, é uma coisa assim que até que ponto que nós temos que nos preocupar muito com essa questão do que seja realmente uma lógica de accountability política que traga à tona esse grau de contravenções mesmo, não? De comportamentos aberrantes, literalmente comportamentos aberrantes. Não? Então, eu queria te ouvir um pouco para refletir sobre essa questão, porque nós, claro, estamos há 2 semanas e o único que queremos é nos ver livres dessa monstruosidade. Entretanto, se semeou na sociedade, inclusive se incrustou na sociedade, assim como nos Estados Unidos, essa cultura trumpista, a cultura que se chame bolsonarista, ou que se chame urbanista, ou que se chame o nome que quiser dar, não? Mas é uma cultura que depõe totalmente contra uma lógica da governança democrática, não? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, enfim, do alto dos meus 72 anos, conheci muito bem teu tio, não? Eu fico assim impressionado que a paralisia das instâncias institucionais deste país, não? Eu queria te ouvir. É uma provocação, uma pena porque Obrigado. História é um pouco esse olhar da história, né? Obrigado. Obrigadíssimo aí pela presença e pela provocação. Tá? Tem duas considerações, né, dentro da sua exposição. Né? Primeiro, existe uma discussão na ciência política, na análise política brasileira, sobre se as instituições estão sendo eficientes, funcionam ou não funcionam. Né? Essa ideia de instituições funcionam ou não funcionam. Há quem defenda analistas importantes. Na verdade, dentro dos seus limites, dentro daquilo que é humanamente possível, as instituições estão ali realmente funcionando, fazendo controle.
impedindo, né, a manifestação mais convulsionada, né, mais radical, né, daquilo que seria desejo dos Bolsonaro e dos bolsonaristas. O Supremo, né, fazendo contraposição em diversos momentos, né, o próprio Congresso, embora a correlação de forças seja bastante desfavorável ao campo progressista, o Congresso não aprovou várias pautas propostas, né, pelo Bolsonaro. Né. O próprio Congresso mostrou ao Bolsonaro que, se ele não fizesse coalizão, não moderasse em grande parte a sua agenda e sua maneira de ser, ele poderia ser impeachado. Então, dentro da correlação de forças existentes, dentro daquilo que é humanamente possível, né, as instituições, o próprio TCU já chamou a atenção várias vezes, né, para questões relacionadas à prestação de contas. Então, dentro daquilo que é da alçada dessas organizações, né, elas estariam funcionando. Né, e que, portanto, Bolsonaro assim, tem esse lado grotesco e que aparece, né, na sua face incompetente e, portanto, o crivo que tem que ser dado é o que da urna eleitoral e que vai ser dado. E que é melhor insistir com a manutenção da regra do jogo do que partir para um impeachment que, na verdade, a correlação de forças ali nunca permitiria, né? Se fosse do meu gosto, é claro que é impedir, né? Basta ele chegar e defender a tortura para quem está impedido, para mim. Certo? Mas outra coisa é a realidade, tal como ela se coloca. Então, essa é uma visão. Na verdade, dentro da loucura dele, há um conjunto, uma arquitetura institucional em funcionamento. Há outra visão que na verdade, né, desde o impeachment tem uma coisa muito errada aí com uma determinada elite, né, que essas implicações autoritárias elas são bastante significativas, não estão restritas ao Bolsonaro, se a gente observa o tamanho do apoio dele na sociedade, no eleitorado, é muito significativo. A gente não sabe se é tolerância ou se é adesão proativa a uma pauta autoritária, que isso vai continuar e que temos um problema muito grave, que é institucional. Certo? Eu acho que aí também existe uma questão aí de agência, ação política humana, tá certo? Virtude, né? Nem tudo é gestura, nem tudo é fortuna. Aí vai depender muito aí da oposição e da coalizão da esquerda com o centro liberal recompor, organizar um governo que, se caso bem sucedido, como as pesquisas indicam, seja minimamente viável, né? E que isole cada vez mais o segmento não civilizado da direita. A gente precisa ver o desdobramento da ação política. Não vai conseguir prever isso só nas estruturas. Tá certo? Ou com uma teoria ex ante. Para terminar, assim, você fala do campo internacional, né? A gente pode fazer um paralelo, eu gosto de fazer um paralelo com o que aconteceu no início do século XX, e a emergência do nazifascismo. O mesmo fenômeno aparecendo em diversos países ao mesmo tempo, só que alguns países isso se radicaliza, outros não. Por conjunturas, por determinantes setores específicos de cada país. Torcer para que isso não fique, não permaneça, que vai se diluindo ao longo do tempo e que a civilização possa se reconstruir, se recompor. Obrigado, Fabiano. A Estela quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Estela. Boa tarde, professor Mário. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu não sou colega, né, formal, mas estou aqui em Cabo Frio, na luta pelo Mangue. O professor Mário e o NEMA todo têm nos apoiado muito, né, nessa questão, que tem a ver um pouco com a questão do capitalismo e essa nova onda, professor Fabiano, de especulação imobiliária, que seria uma nova onda, assim como houve lá na década de 50, de desapropriação da coisa pública, né? Então, não sei se o senhor trabalhou essa abordagem
nova onda da especulação imobiliária na apropriação e na ausência do Estado para a manutenção da coisa pública, né? Se a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, e se porventura o senhor transita por uma análise do capitalismo emocional, que o Byung-Chul Han ele vai explorar muito isso, tendo em vista essa nova versão, digamos, do capitalismo que se adapta a uma nova linguagem, a uma nova velocidade dos algoritmos dentro das redes sociais. Né? Então, o Byung-Chul Han ele trabalha um pouco por aí, e eu pensando um pouco nisso, eu quase não vejo muita esperança assim, da gente lidar com uma linguagem e com uma linguagem, né, digamos, moderna, e a gente estaria, assim, entre aspas, né? E a gente estaria agora num modelo muito rápido, e que eu percebo, inclusive, que na própria linguagem das eleições agora, eu não vejo, por exemplo, o PT tendo a mesma dinâmica de apropriação de linguagem. Ou seja, o Bolsonaro e as redes dele conseguiram se adaptar melhor, digamos assim, à linguagem do algoritmo. E aí, não sei se eu misturei muito, mas seria mais ou menos um rumo nesse sentido: capitalismo emocional, especulação imobiliária, perda da presença do Estado na salvaguarda da coisa pública, né? Porque essa especulação imobiliária, normalmente, ela acontece em áreas da União. E aí a gente está sem pai nem mãe, né? Tipo assim, muito obrigada. Gratidão, professores e colegas. Obrigado, Stella, pela questão. Muito interessante. Eu não conheço essa discussão sobre a especulação imobiliária, no surto, né, como se articula com a disputa política, mas bastante interessante. Uma ideia, né, que eu vou anotar aqui e deixar no horizonte, né, para a gente analisar. E também, capitalismo emocional, não conheço o autor. Parece muito interessante. Conheço algumas discussões sobre transformação do capitalismo, financiarização do capitalismo, que implicações isso tem para a relação do Estado com a sociedade, e não só na periferia, no Brasil, mas também na Europa, né, nos Estados Unidos. Né, um trabalho muito importante. Eu tentei explorar essa bibliografia, a financiarização do capitalismo e seus efeitos políticos. Isso vem desde a década de 70 do século passado. Né, e se radicaliza, né, depois da crise de 2008. Isso voltou muito de discussão. Né, e agora, finalmente, eu tenho tentado explorar a questão dos efeitos políticos da uberização, da plataformização do capitalismo. Né? Como isso significa precarização do mundo do trabalho, vai tendo implicações na desarticulação da rede associativa do mundo do trabalho, e isso tendo impacto na socialização política de elites políticas ligadas ao trabalho, não as elites proprietárias. Né? Então, tem efeitos políticos de médio alcance, do ponto de vista da oferta de elites políticas competitivas do campo da esquerda por conta das transformações no trabalho. Isso é uma literatura que vem aumentando bastante. Eu vejo pouco explorado no caso brasileiro. Então, a literatura que eu conheço é mais sobre uberização e plataformização do capitalismo, não o capitalismo emocional, como você definiu aqui. Bem, a gente tem aqui uma... desculpa. Não, só agradecer. Tá. A pergunta do Carlos Jolie, professor Carlos Jolie. Está aí, presente em todas as aulas. Obrigado pela palestra. Eu queria só voltar num ponto que você mencionou no começo, mas depois você não entrou mais em detalhes. A gente, com essa questão das coalizões, uma das consequências, como você disse, é uma redução do número de partidos no Congresso. Mas qual é o efeito que isso vai ter na governança?
Sim, a mudança de regra, né, das coligações, né, a não permissão de coligações tem um efeito prospectivo de redução do número de partidos. É uma questão bastante importante. E na verdade, não se sabe exatamente a redução, que efeito que tem para o tamanho da coalizão, uma redução de, sei lá, 15 partidos efetivos para 12 partidos, sei lá, 16 partidos efetivos para 12 partidos efetivos. Que efeito que tem para o tamanho da coalizão a redução das siglas, né, nominalmente consideradas de 30 para 15. A coalizão vai continuar sendo... Lula, por exemplo, se elege, ele vai fazer que é o modo como ele sabe governar. Aliás, tem uma questão interessante que a Estela colocou, né? Ela disse que o Bolsonaro está mais conectado nesse mundo, né, dos algoritmos. Né? Eu concordo. Né? É uma questão muito interessante, como no debate ficou claro, né? Como o Lula teve mais dificuldade, né, no debate ali, num país tudo diferente daquele que ele governou e com o qual ele se dava tão bem, né, no debate, né, ele sabia, estava conectado. Então, desse ponto de vista, né, eu não sei se vamos ter novidades aí, né, de organização de uma coalizão. Né? Eu acho que é por onde isso pode ter uma governança. Né? Agora, exatamente o tamanho, né, a gente ainda não tem eu não tenho aí um cenário. Né? Outro dia um cientista político amigo estava especulando, né, a existência em torno de 15 partidos, né, mas a diferença que vai ter para a coalizão. Né? A coligação do Lula já é grande, né? Na coalizão é maior ainda. Né? Então, ela vai ser fragmentada, vai ser o jeito que ele sabe fazer. Bem, eu queria fazer aqui um comentário pegar o gancho que você estava falando da questão da extrema-direita e da direita com agronegócio e essa questão que a Estela colocou da especulação imobiliária, que na verdade a gente vê que tem um processo histórico, e você começou a falar isso logo no início da sua fala, que é a questão da propriedade, né? Ou seja, a gente tem um processo histórico de apropriação pelo privado do espaço público, né? Ou seja, a gente hoje está em curso, tem um projeto exatamente na zona costeira, né, para alterar a questão dos terrenos de marinha, né, que são os terrenos públicos do patrimônio da União, para poder ser utilizado de forma privada e tal. E outro aspecto que é interessante, os colegas de São Paulo, né, na verdade, é um colega da USP, né, que é o Wellington Delite, né, antigo lá do Cerrado, ele sempre falava isso, ele sempre alertava isso, que se a gente olhar a Constituição brasileira para mostrar que existe um projeto antigo, o Cerrado ele não é patrimônio nacional. O que é patrimônio nacional é a Amazônia, a Mata Atlântica, até a zona costeira é colocada como patrimônio, ou seja, já existia, e você Fabiano, cita isso, né, essa articulação do agronegócio na Constituinte, ou seja, ali já existia um projeto que é o que a gente está vendo agora, né? Ali se iniciou esse projeto e não se podia colocar, né, o Cerrado como patrimônio nacional, já que existia essa intenção futura de ocupar aquele espaço. Então, eu acho assim, essas coisas todas têm essa articulação. Outra coisa... Mas ainda, Mário, já ocupava, porque... Não, já ocupava, mas ali... O que você falou sobre o Cerrado é importante, porque quem foi o vocal ali foi o Ronaldo Caiado, que vem de Goiás, e que era presidente da UDR, que foi o início da história. Exatamente. Então, o Cerrado já estava dominado. A novidade é a Amazônia, porque a expansão agrícola está indo para o norte. Está indo para o norte, exatamente. Então, ou seja, é um processo que... Não estava colocado, a Amazônia não estava colocada na Constituição. Já estava, exatamente. Ou seja, e é um avanço que a gente observa. E é interessante isso, a gente colocar essa perspectiva histórica, né? Uma coisa que me chamou muita atenção
na tua fala foi essa coisa da transição negociada, né, e não o histórico de ruptura, né? Na verdade, fica aquela impressão de que vamos mudar para continuar o mesmo, né? Continuar o mesmo para as elites políticas, econômicas, né? Ou seja, para atender a isso. E aí eu acho assim, a gente já está há muito tempo, eu queria fazer uma última conexão com a questão do meio ambiente e pedir a tua colocação aí, tua reflexão final. Óbvio, se alguém tiver alguma questão, a gente abre para mais uma questão, que é desse período recente, né? Que é esse governo atual, né? E ligando o meio ambiente e democracia. Pegando novamente aquela fala minha de vários mecanismos democráticos para desmontar a própria democracia, e a gente viu isso também na questão ambiental, né? Ou seja, tanto no abuso de mecanismos infralegais, né? Decretos, portarias e por aí vai, que é o passar a boiada, né? Uma canetada, você muda completamente um caminho que, na verdade, era um caminho do Estado, né? Não era um caminho do governo. Por mais que outros governos pudessem ter feito isso em alguns momentos, existia um certo respeito ou um ataque menos explícito através desses mecanismos, né? Ou seja, no caso das unidades de conservação, por exemplo, existiu um SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que, na verdade, foi uma vitória, um avanço, não de um governo, mas de uma discussão da sociedade, ou seja, foi uma estruturação na escala do Estado brasileiro, né? Então, a gente teve isso. A outra são os fóruns de participação social, que foram rapidamente atacados. Eu estou falando especificamente para o meio ambiente, mas isso se aplica não apenas para o setor ambiental, né, que foram rapidamente atacados, né? O CONAMA, vários outros, conselhos foram extintos, a participação social foi reduzida, foi inchada a participação de representantes do governo e por aí vai. Aí a minha provocação é a seguinte, Fabiano, o que ficou claro, assim, pelo menos para mim o que fica claro, o que mostrou, eu queria trazer assim, numa perspectiva de lição aprendida, né? Ou seja, qual a lição que a gente pode tirar disso para a gente se proteger dessa possibilidade novamente. O que eu quero dizer? Ficou claro de que em alguns pontos, como por exemplo, eu fiz até um levantamento na minha primeira aula, eu mostrei isso, que eu não me lembro o número exato, mas eu posso te dizer que cerca de 90% das unidades de conservação do Brasil, elas são estabelecidas através de mecanismos infralegais. O que isso quer dizer? Que qualquer governo, com a canetada, pode extinguir a unidade de conservação, pode recategorizá-la ou pode alterar os seus limites, né? Dependendo do interesse naquele momento. Então, isso ficou claro. E o outro foi a questão dos conselhos, né, da participação social. Então, a minha pergunta é qual a lição que a gente tira, qual a estratégia que a gente tem que adotar para proteger, digamos assim, o Estado, né, pensando numa coisa mais, numa estrutura que é construída de forma mais democrática ao longo de um tempo maior de discussão, de debates, para proteger o Estado do governo, né? Ou seja, o que a gente viu foi exatamente isso, né? A apropriação do Estado por um governo, né? E o desmonte onde queria desmontar e por aí vai. Então eu queria, não sei, o que você pensa disso? Se isso tem jeito, se não tem jeito, enfim. Pelo menos é a minha percepção de alguém que não é da ciência política, né? Mas é uma percepção que eu tenho especificamente em relação ao meio ambiente. Ou seja, ficou claro. Então, eu acho que assim, é uma lição que a gente tem que tirar, né? Ficou claro que a gente não tem uma estrutura totalmente protegida, né? A questão é delicada, porque você está falando de coisas que o presidente pode fazer via decreto. E fez, e tem feito, né? E fez muito. Alguns mais absurdos, o Congresso acabou reagindo, porque o Congresso tem instrumento para reverter. Embora a canetada possa ser feita,
Existe um instrumento no Congresso, que é o decreto legislativo, pelo qual você pode derrubar um decreto presidencial. Mas é muito custoso, muito difícil. E tem que ter força, tem que ter correlação de força no Congresso. Então passa por isso, passa por correlação de força, né? Fazendo logo a observação de que não tem receita de bolo. A questão de tornar mais enrijecido, né? Que quer que seja, tem uma contraface que é você tira a margem de manobra de qualquer governo, né? Para avançar uma agenda. Então você pode constitucionalizar tudo que você quiser, agora você vai enrijecer muito, né, aquilo que o governo pode fazer. Então pode se tornar algo também um pouco antidemocrático. Né? É claro que a gente está diante de um governo que faz coisas absurdas no governo extremado. A gente não pode responder isso com uma coisa extrementa também, né? Pois entendeu? E criar problema na frente. Né? Ou seja, estamos... Além do fato que você tem que ter maioria no Congresso. Você quer constitucionalizar, então você tem que levar os textinhos. Não há duas casas. Quer tornar na projeto de lei, então você tem que fazer a maioria, você tem que ter número. Né? Então, eu acho que eu acho mais fácil tentar governar bem. Ou escolher bem os governantes. Não, sim, passa primeiro pelo eleitorado. Depois o governo, né, sai bem. Né? Um governo minimamente democrático e que se reproduza, né, que consiga, né, pelo menos, ter opositores com a mesma vocação. Né? E realmente... Mas fica um aprendizado, né? Fica um aprendizado na dor, né? Bem, eu acho que a gente já avançou bastante. Eu não sei se alguém tem uma última pergunta, alguma coisa. Eu fiquei super feliz, Fabiano. Debate super... Obrigadíssimo, Mário. Super legal. Foi um prazer. Te agradeço imensamente. Deu a oportunidade para organizar as ideias. Ótimo. Então é isso. Na semana que vem, já ficam todos aí convidados. O nosso professor da semana que vem está aqui presente, né? É o professor Pedro Jacob, aí ele vai ser uma das apresentações sobre negacionismo, né? Desmonte e negacionismo, desafio de superar e reverter, né? Não vou dar spoiler aqui, né? Só o título mesmo, até porque eu nem sei qual vai ser o conteúdo, né? E agradeço o Pedro também a presença, o Weiner, que já teve que sair, os outros professores que vieram, o Jolie, enfim, e todo mundo que veio aí prestigiar. Muito obrigado, então, Fabiano. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigadíssimo, foi um prazer. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.